Olá, minha gente, sejam bem-vindos ao canal do Professor Lacqua. Eu sou o Professor Lacqua e ajudo pessoas assim como você a desenharem de maneira muito mais prática e muito mais divertida. Então, sejam bem-vindos a essa aula e na aula de hoje nós vamos falar sobre criação de personagens da cabeça. Como que a gente pode desenvolver personagens criativos, personagens expressivos, apenas conhecendo a anatomia humana da cabeça básica, o desenho básico da anatomia, para que a gente possa transformar essa anatomia básica em personagens usando a técnica de criação de silhuetas, de geração de alternativas. Então, prepara aí. Basicamente, o que você precisa são 2 lápis de cor. Você vai trabalhar com um azul e um vermelho. Sim, lápis de cor, para que você possa usar a técnica de esboço, para que você possa soltar bem o seu traço, para que você não use a borracha, para que você faça desenhos mais intuitivos e assuma o erro, comece a conviver com o erro no seu trabalho e consiga desenhar com mais velocidade e mais com traços mais expressivos e chegando aí ao seu tão desejado traço autoral. Então vamos lá. Aula de hoje, criação de personagens de uma maneira mais intuitiva e mais livre. Então, se a gente fosse começar aqui pela anatomia humana básica, a gente teria aqui, de repente, essa oval, seria o nosso crânio, tá? Essa estrutura básica aqui do crânio humano, onde você teria uma linha dos olhos, a linha central, e aí você teria logo acima a linha da sobrancelha. Então, vou colocar aqui sobrancelha, a linha dos olhos. Daí você pegaria essa medida da sobrancelha até o queixo, tá? E dividiria no meio. E olha só que interessante, ela vai tangenciar essa elipse aqui, que é o crânio. Então, a linha do nariz, ela tangencia a linha lá da base do crânio, lá atrás da cabeça. Essa é uma maneira de você pensar na anatomia humana. E aí o Andrew Loomis vai trabalhar, o Bernd Ruger, o Glenn Vilppu, tem mais aí que a gente pode citar, o Michael Hampton. Tem vários autores, né, que tratam da anatomia humana e abordam com técnicas diferentes, né? Então, aqui, o que que acontece? A gente tem a linha dos olhos, vou colocar aqui um olho bem simples, só para a gente quadrado, e ó, seria a pupila. Aí o canto dos olhos, a gente teria aí, então, o nariz, nossa sobrancelha. A gente poderia determinar aqui um triângulo para dar o limite da sobrancelha. Eu vou colocar em vermelho aqui algumas indicações. Triângulo do rosto aqui. E no meio aqui da pupila, você teria o limite de boca. A boca fica no terço superior, se a gente dividir em terços, ela fica no terço superior da distância entre o nariz e o queixo. A gente tem a boca aqui, tem o nariz aqui. Esse é um desenho mais gráfico, né? Uma interpretação mais gráfica do gosto da maçã do rosto, né? Tem que lembrar que a curvatura aqui da mandíbula, ela tem que estar abaixo da linha da boca, né? Curvatura da mandíbula. E a orelha vem aqui da linha da sobrancelha até a linha do nariz. Espera aí que você queira fazer um elfo, né? Um goblin. Começa a brincar com essas formas. Então, aqui o nosso personagem, tá? Simples.
E aí, a partir dessa forma simples, a gente vai começar a brincar com personagens. Então, assim, eu tenho um personagem lá que eu coloco o crânio dele. Por que eu não posso fazer a mandíbula mais alongada? Certo? Então, isso é uma geração de alternativas. Por que eu não posso colocar uma cabeça maior, um crânio maior, uma mandíbula mais curta? E é outra alternativa. Eu posso começar ainda a deformar uma outra maneira, fazer a elipse ao contrário, né? Em vez de ela ser uma elipse alongada, uma elipse mais lateral. Né? Eu posso ter também uma cabeça mais triangular, né? Ok? Posso ter uma cabeça mais quadrada. Então, isso só. Posso colocar já uma protuberância aqui do queixo, trabalhar com uma cabeça mais quadrada. Né? Então, isso aqui são gerações de alternativas que você pode estar criando com base na estrutura humana para você definir o seu personagem, né? E aí entra o pescoço. De repente, eu tenho um pescoço aqui mais grosso, de um personagem mais fortão. Né? Eu tenho um personagem com um pescoço mais fininho, personagem mais cartunesco. Né? Personagem com o pescoço arredondado. Então, assim, tudo isso são formas básicas, né? Que vão influenciar na construção do seu personagem. Eu vou colocar um pescoço bem fininho para ele ficar bem cartunesco. E aí a gente pode começar a desenvolver as partes internas, né? Essas estruturas internas. Então, eu posso ter aqui triângulo do nariz com a sobrancelha, eu posso ter ele bem aqui, tá? No alto do rosto, um nariz, de repente, mais quadradão. Tá? Aí, nariz mais quadradão. Eu posso ter a boca, se eu quiser, e para baixo. Tá? Seria uma brincadeira, né, que a gente poderia fazer, aumentando essa distância aqui do nariz para o lábio, fazendo uma boca lá para baixo. Tá? E permanece a estrutura do osso da maçã do rosto, tá? Automático. Ficar com o orelhão aqui, ó, gente, no personagem. E os olhos, daí os olhos, né, existem os olhos que a gente pode fazer mais com uma característica humana, né? Canal lacrimal, com pupila, com íris, etc. Mas você também pode estar criando olhos mais cartunescos, olhos mais alados, mais triangulares, com pupilas maiores, olhos mais cartoon, simplesmente arredondados. Então tem uma série de formas de olhos que você pode estar desenvolvendo. Nesse caso aqui, eu vou colocar então uma sobrancelha bem grossa. E os olhos triangulares. Olhando aqui para vocês. Então a gente já tem aí um personagem que pode ter cabelo mais encaracolado, pode ter uma entrada aqui, né? Pode ter umas entradas, cabelo aqui, com uma ponta meio de vampiro, assim. Ok? Se a gente fosse pegar essa mesma estrutura, um crânio arredondado, um rosto comprido assim,
A gente poderia trabalhar outro tipo de personagem. A gente poderia trabalhar um nariz mais comprido, mais pontudo, triangular para baixo. Poderia trabalhar com olhos mais cartunescos, arredondados, uma orelhinha pequena. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou brincando com as formas básicas, né? Círculos, quadrados, retângulos, triângulos, né? Isso depois pode ser transformado em formas com sólidos primitivos, né? Para dar tridimensionalidade. O exercício aqui é mais básico, é só para você inventar personagens com formas simples e básicas, né? Olha lá, sobrancelha, e de repente a boca dele, colocar um sorriso dele aqui, com a distância entre a boca e o nariz bem próximo. Então esse poderia ser um segundo personagem, você vê que já varia, de repente com o cabelo mais curtinho, né? Simples, passando o rosto. Se a gente fosse ter ainda na mesma estrutura, para a gente ver os comparativos aqui, poderia criar um personagem com olhos bem simples, só duas bolinhas, nariz quadradão, mas mais protuberante, né? Mais como um bloco, sobrancelhas bem próximas aqui, triangulares. Eu poderia colocar até um bigode aqui, saindo da estrutura. Já tem aí o terceiro personagem, dando da mesma estrutura, de repente com uma orelha mais normal, colada na cabeça. Vou colocar um gorro aqui, ó. E você começa a colocar adereços, né? Bigode, gorro, barba. Gente, ele tem uma gola alta aqui, o saco dele. Você vê o que a gente consegue, né? Uma mesma estrutura, fazer personagens diferenciados e personagens criados, totalmente autorais, né? Da sua cabeça, tá? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Então, esse é um exercício muito bom para você exercitar a criatividade, para você exercitar o seu traço de esboço, né? O seu traço solto, livre, para você explorar geração de alternativas, para você aumentar o repertório, né, de personagens que você pode estar criando, tá? Simplesmente por estar combinando essas formas. Aqui eu posso ter um nariz mais arredondado e grande também, ó. Agora ele já está numa outra linha, esse aqui estava nessa linha, esse aqui eu baixei a linha, que estava lá embaixo, a linha do nariz. Eu vou trabalhar ele dessa maneira, as narinas aparecendo. Aqui eu vou colocar, eu já brinco um pouco até com expressão facial. Posso trabalhar até uma brincadeira aí com expressão facial. Vai incrementando o exercício, né? As variáveis, ó. Aqui já um personagem que até tem uma expressão facial aí de surpresa, aqui uma expressão facial neutra, né? De repente um lenhador, né? E aqui eu posso ter um personagem barbudo, um bigodinho pequenininho.
De repente ele pode ser um cara mais estilosão, com alargadora, motoqueiro de Harley Davidson, né? Uma bandana na cabeça. Poderia ser um pirata, né? Um personagem pirata também. Isso. Okay? Então você veja, primeiro passo, né? Primeiro passo está aqui, né? Trabalhar aqui uma construção humana básica, né? Segundo passo estaria aqui a geração de alternativas, de você explorar a deformação do crânio humano. Tá? E depois, a terceira etapa, e é bem divertido você fazer, é a partir da mesma silhueta, você tentar variar os tipos de personagem. Tá? Brincando com a estrutura, a mesma estrutura inicial, e depois modificando as estruturas internas, tá? Tanto o estilo dos olhos, tá? E a gente pode colocar olheira nele. Tá? Poderia fazer mais um quarto exemplo aqui, aproveitando que você está aqui até o final do vídeo, está assistindo essa aulinha, está desenhando junto comigo. Vou colocar aqui mais um terceiro de um velhinho. Um nariz que tem a ponte do nariz, um nariz com um triângulo invertido, né? Aqui a gente tem o nariz abrindo o triângulo e a gente tem um triângulo invertido. Uma sobrancelha bem grossa, reta assim. E aqui, rugas. Velhinho. Colocar o queixo arredondado. Os outros estavam com o queixo bem finado, né? Bem quadradão. Esse aqui eu vou colocar um queixão já redondo. Ó. Poder modificar aqui a questão do queixo dele. Vou colocar aqui então uma gola polo. Colocar as orelhas de velhinho mesmo, compridas, né? Bem marcado o osso da maçã do rosto. E aqui uns fiozinhos de cabelo. Ok. Então temos aí um quarto personagem, né? Um pirata aqui, ou um motoqueiro, um lenhador aqui, um cara da floresta aí, de repente. Um cara genérico aqui e um velhinho. Tá? Então, esse exercício é muito bom porque você pode, a partir de uma mesma estrutura, você pode mudar a idade do personagem, você pode mudar o estilo de desenho que você está fazendo, né? Com olhos mais simplificados, com olhos mais cartunescos, modificando a expressão facial, né? O tipo de nariz, né? Mais triangular, mais quadrado, mais robusto, mais menorzinho, mais maiorzinho no rosto, barba, bigode, né? Brinco, adereços como gorros, pouco cabelo, muito cabelo, cabelo enrolado. Então, assim, as opções são infinitas, né? Você pode preencher toda uma folha só com essa silhueta, essa alternativa que você gerou. Você pode preencher toda uma folha com dezenas, com centenas de personagens que saíram da sua cabeça, né? Personagens originais, ok? Imagina daí se você parte para uma nova silhueta, né? Se você resolve aplicar essa mesma sequência de criatividade, né? De exercício de criatividade para outras silhuetas, né? Então esse exercício é bem legal de você desenvolver porque vai te ajudar na geração de repertório e vai ajudar você a soltar o traço, a exercitar a sua imaginação. Ok? Ok, gente, então essa foi a nossa aula de hoje. A gente pôde ver aqui um pouquinho sobre fundamentos da estruturação da cabeça humana só de frente. Tá? Você ainda tem outras posições da cabeça, né? 3/4, baixo, de cima, de lado, perfil, né? Nesse caso, eu queria concentrar
na geração de alternativas da cabeça de frente. E aí, a geração de alternativas, né, de você estar explorando o queixo mais comprido, o queixo mais largo, a cabeça mais triangular, a cabeça mais redonda, mais testa, né, enfim, essas proporções básicas que você pode estar desenvolvendo. E depois passando para a terceira etapa, que é a criação de personagens, onde você pode estar mudando o estilo de traço, né, um estilo mais detalhado, mais realista, um estilo mais simplificado, um estilo mais cartunesco, trabalhar os olhos, a boca, enfim. E aí você está trabalhando a composição dos elementos, né, do tipo de nariz, boca mais larga, boca mais estreita, mais orelha, orelha mais fora da cabeça, né, mais arredondada, mais pontuda. E aí você vai gerando alternativas. Você pode até ir para o lado de criar com essa mesma silhueta, sei lá, duendes, fadas, gnomos, monstros, né? E pode fazer até no formato do robô. E aí a sua criatividade vai se encarregar aí de fazer com que você potencialize esse exercício. Ok, gente? Galera, para ajudar o canal, deixa aí a tua curtida se você realmente gostou dessa aula. Não esquece de deixar o seu comentário. Pode perguntar sobre personagens, sobre criação, criatividade, enfim, o tema que veio aí, despertou ao longo dessa aula. Se você teve alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou responder todos eles, ok? E se você não se inscreveu no canal, se você está novo, acabou de chegar no canal, seja bem-vindo, se inscreve no canal, ativa aí o sininho para você poder receber a notificação, as novas mensagens dos novos vídeos. Ok, gente? Obrigado, a gente se vê na próxima aula.